Olá, povo de Deus, aqui quem fala é o apóstolo David. Vou deixar uma meditação para a igreja no livro de Oséias, capítulo de número 4 e no versículo de número 6, onde a palavra de Deus ela diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de seus filhos. Observe o que a palavra de Deus ela fala nesta manhã. A palavra de Deus ele fala que o povo perece porque lhe faltou o conhecimento. Observe que a Bíblia diz que Deus rejeitou muitos sacerdotes. Ou seja, vamos voltar para o livro de Saul, livro de 1 Samuel. Saul ele foi rejeitado. Saul ele esqueceu da lei. Observe, pessoas que esquecem da lei é rejeitado pelo céu. Observe só o que a palavra diz, que o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. O povo de Deus está cego espiritualmente. A triste realidade é que o povo de Deus não examina mais a escritura sagrada. Alguns, não muitos não examinam. E os falsos profetas estão aí enganando, fazendo milagres, sinais, prodígio e maravilha que não é de Deus, porque nós sabemos que nos últimos tempos vão se levantar um para honra e outro para desonra. Nos últimos tempos vai existir muitos falsos profetas ensinando e pregando doutrina de demônio, como está escrito em 1 Timóteo. Aí o que acontece? Acontece que muita gente está cego espiritualmente. Muita gente quer a igreja cheia, lotada. Muita gente não quer a verdadeira palavra. Se não tiver o movimento, não prestou. Muita gente tem que entender que faz o movimento é a palavra de Deus. Quem faz o movimento é Jesus. Porque a própria Bíblia diz que a palavra de Deus despede labareda de fogo. E se a palavra de Deus despede labareda de fogo, é porque essa palavra tem poder. E muitos se diz profeta, mas não obedece a palavra. Muitos se diz profeta que faz arrumadinho para a vida dos outros. Que espírito é esse? Que espírito? Isso não é o Espírito de Deus. Porque o que é de Deus traz paz. O que é de Deus não traz contenda. O que é de Deus não traz prostituição. E o véu, ele já foi rasgado. Você é livre para adorar. A Bíblia diz: aquele que confessa pecado alcançará misericórdia. Mas vai alcançar misericórdia aquele que verdadeiramente se arrependa. Porque o céu não é para aqueles que se acham merecido, não. O céu é para os arrependidos. O céu não entra bagagem. Agora, muita gente aponta pecado um do outro, mas não se corrige em si mesmo. Ou seja, faz de qualquer jeito, a obra de qualquer jeito. Fala que é Deus falando, mas não é. É espírito enganador. Porque na casa de Deus tem muito espírito enganador, dizendo ser o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. A própria palavra vai afirmar, falando, não é o Espírito de Deus. Por quê? Porque muitos estão sendo enganados, muitos estão sendo confundidos. Por quê? Porque não examina as escrituras sagradas.
Ou seja, para você saber quem é Jesus, quem é Deus, precisa você ler a palavra. Mas muita gente tem preguiça para ler. É por isso que os falsos profetas ficam enganando, falando de revelação mentirosas, fazendo atos proféticos que não está na palavra, fazendo conforme o querer deles. São lobos enganadores, são raça de víboras, são mercenários, são caloteiros, são fornicadores. Aleluia, louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que o povo de Deus, ele perece porque lhe faltou o conhecimento. Não é conhecer de Gênesis e Apocalipse, não. É ter uma base. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz até os escolhidos, se não vigiar, serão enganados. O escolhido, se não vigiar, vai ser enganado pelos falsos profetas. A Bíblia diz que o Satanás, o anticristo, vai vir fazendo sinais, prodígio, maravilhas, vão até enganar os escolhidos. Louvado seja Deus. Aleluia. E tem muitos falsos profetas por aí, dizendo que é Deus que revela, mas não é Deus. Porque o Satanás também tem revelação. O Satanás também revela. O Satanás, ele também revela ao servo deles. Como se existe servo de Deus, também se existe servo do capeta, do capiroto, do tinhoso. Aí, observe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste conhecimento. E muita gente está rejeitando o conhecimento bíblico. Muita gente está rejeitando e trocando a Bíblia para marcha. Ou pular, rodar. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu no capítulo de Atos. Aleluia. E deixou na casa como vento vermelhante e impetuoso que encheu todos os crentes. Começaram a profetizar, falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhe ordenasse que falasse. Mas aí foi um revestimento. O Espírito Santo naquele momento estava revestindo ao povo. Estava revestindo para pregar as boas novas. Louvado seja Deus. Mas, aleluia, se você vê, aleluia, em Atos, os apóstolos estavam ensinando e doutrinando. Os apóstolos não estavam rodando. Os apóstolos não passaram o tempo todo pulando em mistério, não. Os apóstolos estavam ensinando a respeito do caminho do céu. Louvado seja Deus. E muita gente rejeita o conhecimento da palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Porque, aleluia, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, vai se esfriando. Vai se esfriando. Aí vai, aleluia, os hereges. Tem muitos hereges, principalmente no Parque dos Caetés. Misericórdia, louvado seja Deus. Tem muitos hereges falando que é Deus, mas não é Deus. Minha gente, nós só vamos fazer algo profético. Nós só vamos fazer, aleluia, ou falar algo se estiver dentro da palavra. Deus, ele nunca vai revogar a sua palavra. O que ele falou está decretado. Louvado seja Deus. Eu nunca vi, aleluia, Deus abençoar o povo no pecado. Eu nunca vi Deus abençoar o povo casando mais de 5 vezes. Nunca vi na minha vida. Porque a própria palavra diz: aquele que é casado com a primeira, se separar, que fique solteiro ou se reconcilie. Mas não, existe um demônio dentro da igreja chamado Tem Nada Não. Tem Nada Não é um demônio terrível. Então, vigia. Porque Jesus disse: grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Essa palavra é só para quem é do céu. Essa palavra, louvado seja Deus, é só para quem é do reino. E muita gente está cego espiritualmente. Tem muito cego
que não vê a verdade. Por quê? Porque não lê a palavra. Cadê? Que o falso profeta me engana? Não, porque eu conheço o que é de Deus, o que não é. Quando uma profecia é revelada, mas que não tem base bíblica, não aceite. É espírito do anticristo, não aceite. Porque Deus, ele nunca vai revogar sua palavra. E quem diz, Jesus, ele fala assim, mas não está na palavra. Mentira, mentira. Todos os profetas profetizaram, está na palavra. Tudo está na palavra. Tudo está na palavra. Se não tiver espaldo bíblico, chame de herege, chame de falso profeta. A realidade é essa. E o povo, ele pereceu. Olha aí, quantos estão se desviando aí. Por quê? Porque não gasta seu tempo examinando a Escritura, na palavra. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, afiada, penetrante, vai na visão da alma, da medula. E essa palavra que eu tenho para você: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote. E tem muitos rejeitados pelo céu. Ele está fazendo por conta dele. Está fazendo por conta dele. Mas Deus já rejeitou há tempo. Deus já rejeitou. Deus já rejeitou. Deus rejeitou Saul, levantou Davi. Deus já rejeitou. Já rejeitou faz tempo. O que eu venho dizer? Eu venho a dizer que este povo não é povo eleito. Não é povo. A Bíblia diz que os da sinagoga de Satanás, que diz ser judeu, mas não são, para que ele venha se prostrando perante os seus pés, e saberá que o Senhor te ama. Há uma saída se você se arrepender, mas não quer se arrepender. Aí depois fala que Deus está prosperando, depois fala que Deus está prosperando. Mentira! Se estiver prosperando, é o próprio Satanás que dá. Porque tem coisas que, se a pessoa não vigiar, não tem discernimento para saber se é Deus mesmo que está nos abençoando, a gente se perde. Vou contar uma história. Existia um jovem. Aí esse jovem estava fazendo o que queria, pecando, pintando sete, fazendo tudo que a Bíblia condena. Aí ele chega na igreja. Aí um pregador chamado G, aí vai lá, aí diz: o Senhor, Ele é contigo. O Senhor está te dando vitória. Receba a vitória. Abra a mão. E o indivíduo pecando. Agora eu lhe pergunto: que Deus é esse? Que Deus é esse que só prega prosperidade? Porque a própria Bíblia diz, bênção para um, maldição para outro. Bênção que tem na posição e maldição para quem não está. A própria Bíblia diz: que espírito é esse que, mesmo no erro, abençoa, mas não corrige? Isso é antibíblico, porque a Bíblia diz: o Senhor corrige aqueles que ama. Se Ele corrige é porque Ele nos ama. Então, o povo está cego espiritualmente. O povo não quer enxergar a verdade. O povo não quer enxergar. Às vezes, alguns enxergam, mas por conta de amizade, escolhe a amizade do que a Deus. É isso que eu estou falando para você. Você vai escolher seguir a Deus
conforme está escrito na palavra, ou você vai sofrer por falta de conhecimento. A maioria das provas que o povo passa sofre por causa do conhecimento. Sofre porque quer. E o sacerdote naquela época estava sendo rejeitado. Deus não era mais com aqueles sacerdotes. O Espírito de Deus saiu. Que nem o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. Quando o Espírito sai da vida do homem, já era. O homem já era. Segue como ele quer. E Saul, ele reinou do jeito dele. Depois, Deus tirou Saul e colocou Davi. Observe. Examine-se. O pastor que você congrega também, examine-se. Porque existem muitos falsos profetas dando em cima de mulher casada, dando em cima das irmãs, fazendo o que quer. Cuidado. Existem muitos falsos profetas que armam laço para a pessoa cair. Entendeu? Arma laço. Arma uma estratégia para a pessoa se corromper. Você tem que ter discernimento na hora de ir embora e na hora de ficar. Cuidado para ninguém lhe corromper. Por quê? Porque se a pessoa não vigiar, a fama corrompe. O dinheiro corrompe. Corrompe homem, corrompe mulher. A fama também. Saiba quem você confia, quem você anda. Se você anda com prostituto, você é prostituto. Se você anda com homem de Deus, você é homem de Deus. Se você anda com caloteira, você é caloteiro. Você é caloteira. E muita gente quer igreja lotada, igreja cheia, mas não é de qualidade. É obreiro desaprovado, hereges, pregando o que não está escrito, falando que é Deus, mas não é, porque Satanás, ele revela. Satanás revela o oculto, revela. Satanás, ele só sabe do seu passado, do presente e o futuro. Ele só sabe que vai ser destruído, só. Mas ele conhece o seu passado e o presente. Ele tem como pegar o seu passado, pegar o seu presente, comparar os dois e lançar uma profecia, e você se emociona. É emocionalismo. Cuidado. Quer saber quando Deus fala com você? Quer saber quando Deus opera? Lê a palavra. Por quê? Porque se não tiver na palavra, desmereça. Porque profecia, revelação, tem que estar dentro da palavra. Tem que ter esbaldo bíblico. Se não tem esbaldo bíblico, corra, fuja, saia depressa. Porque é picareta. Porque só quer saber do dinheiro. Porque quer enganar o povo para a igreja estar lotada. Porque eu nunca vi Deus trabalhar na contenda. Eu nunca vi Deus trabalhar na confusão. Então está dizendo que Deus é confusão. E outra, a Bíblia diz que primeiro Deus vai ter que me revelar. O que Deus vai fazer na minha vida, primeiro Ele me revela.
E depois ele confirma na boca dos profetas. Mas primeiro ele me revela. Que Deus é esse que revela os outros, mas não me revela a minha vida, a minha própria vida? Deus revela os outros, mas Deus não me revela. A Bíblia diz que primeiro Deus tem que me revelar. Primeiro. E eu pedir confirmação, ou Deus me dá uma confirmação daquilo que Deus falou comigo. Aí tá certo. Porque profecia é isso. Revelação é isso. Falar comigo e depois Deus me revelar. Por quê? Porque o sacerdote Eli, Deus já vinha avisando o sacerdote Eli. Já vinha avisando. Corrija seus filhos. Olha o que seus filhos estão fazendo. Depois o que acontece? Deus usa Samuel. Fala com o sacerdote Eli. A visão, o que Deus falou com ele. Samuel falou com o sacerdote Eli. O sacerdote Eli ficou ciente. O sacerdote Eli disse que Deus cumpra o que ele tem para cumprir. Ou seja, Deus revelou primeiro a Eli e confirmou na boca de Samuel. E muita gente perece porque lhe faltou o conhecimento. O Espírito Santo, ele usa quem ele quer. O que adianta ser usado? O que adianta isso? O que adianta ser usado e depois o Espírito de Deus se afastar? O que adianta? Que espírito é esse? Deus usa quem ele quer, mas naquele grande dia Jesus vai dizer: você foi usado pelo meu Espírito, só foi um canal. Você ganhou alma, mas perdeu a sua. Você fez isso e fez aquilo. Tudo foi para a minha glória, tudo foi para o meu reino. E agora? E a sua alma? Você ganhou muita alma, mas você se prostituiu. Você ganhou muita alma, mas estava dando em cima das irmãs. Você ganhou muita alma, mas foi nada. Você evangelizou, você saiu para evangelizar. Não adiantou de nada, porque você perdeu sua alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Você é apenas vaso, você apenas é usado. Usado todo mundo é. Quem dá lugar a Deus é usado. Agora eu quero ver escolhido. O escolhido ele vigia. O escolhido ele anda conforme Deus quer. Existe o chamado e o escolhido. Você que escolhe. O destino da viagem que escolhe é você. Não sou eu. Eu escolho a minha escada. Eu escolho se a escada é subindo ou se a escada é descendo. É questão de escolha. É questão de escolha. O destino da viagem quem vai falar é você, não é eu. Mas você tem que examinar a Escritura. Você tem que saber o que é Deus falando, o que é a carne, o que é o diabo. Porque tem 3 tipos de profecia, 3 tipos de dom de língua, 3 tipos de revelação. A revelação, a profecia e a profecia do homem. Se o homem quer falar, ele fala. A boca fala que o coração está cheio, ele fala. Segundo, a língua do demônio, a profecia do demônio, a revelação do demônio. E terceiro, a revelação de Jesus Cristo, a revelação de Deus. Existem 3. Você tem que discernir esses 3. Porque muita gente está sendo enganado. Muita gente está se corrompendo. Aí, veja, como é que o cara é casado, aí vem uma profecia, diz: a sua varoa está vindo de avião, está vindo de longe. Que espírito é esse? É espírito diabólico. Não creias, não creias. É espírito demoníaco, é diabólico. Porque isso aí não está na palavra. Porque a palavra diz que os casados, se separar, que fique sem casar. Ficando sem casar, ou reconcilie-se só. Ou ele ou ela morra, está livre. Ou adultério, está livre. Enquanto isso, não há argumento. Só isso.
E essa é a palavra que eu deixo para você. Toma vergonha. E o povo de Deus pereceu. Foi destruído. Deus rejeitou muito sacerdote. Por quê? Porque não estava fazendo do jeito que Deus queria. Rejeitou. E quando Deus rejeita, está rejeitado. E para encerrar, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de seus filhos. Já era. Esqueceu da lei, já era. Deus abençoe fortemente, em nome de Jesus. Amém.